Opa galera, vocês estão no canal O Propósito e esse é um vídeo de jovens comentando sobre o livro de Neemias. Então caso você goste, então deixa um gostei, se inscreva no canal, ative os sininhos e lembrando, não tem nenhum teólogo aqui, então caso você encontre alguma inconsistência no nosso vídeo, os comentários estão abertos, então pode ir lá, deixe sua sugestão ou seu elogio. É isso, tchau! Então vamos pro 4. Aqui no 4, começa, o tema do 4 é oposição à reconstrução. Porque, surgiu um povo que foi Sanbalate e Tobias, que se levantaram em oposição a essa reconstrução. Então, em oposição a esse povo que estava trabalhando. Eles simplesmente começaram a falar um monte para esse povo que estava trabalhando. Eita, gente, peraí que apareceu um negócio aqui. Falou um monte, assim, pra esse povo que tava trabalhando, desfazendo deles, desmerecendo. Aí eu fui pesquisar sobre quem que são esses caras, né? Por que eles estão se achando, assim? E Sanbalate era o governante de Samaria, na área ao norte de Judá. Então, ele era o governante de uma cidade perto, assim, de Judá. Daí, por isso, ele só tava se achando só por causa disso, né? Mas, assim, Tobias era servo amonita, e alguns estudiosos dizem que ele foi escravo, liberto. Então, ele já tinha sido escravo. Só que depois, ele teve, muita influência lá na cidade dele. Daí, ele já ficou se achando assim, fui escravo, agora, gente, agora eu tô lá em cima. Aí, ele ficou se achando e ficou falando isso. Ah, que bom que a Agatha tá aí. Oi, Agatha! E aí... Então, esse povo, assim, sempre vai ter um povo assim na nossa vida, gente. Sempre vai ter um povo que fala mal da gente, que, fica reclamando, assim, de tudo que a gente faz. Enfim, isso aqui é um exemplo, que até naquela época tinha esse povo. Então, por que na nossa vida não vai ter? Se até pra julgar Jesus tinha gente, por que pra gente não vai ter, entendeu? Humanos, assim, pecadores, mortais. Então, né? Daí, beleza, continuando. Isso é do 1 ao 3. Que o povo tava falando, tudo mais, reclamando, pipipi, popopó. Esses carinhas que estavam reclamando, eles queriam controlar a Judéia. Por isso que eles se revoltaram assim, entendeu? Além deles se acharem o pam, assim, eles queriam controlar a Judéia. Então, eles ficavam, reclamando de tudo, assim, porque eles queriam controlar. Tipo aqueles filmes mesmo, que o povo quer controlar o mundo, mas enfim. Aí, vocês querem falar alguma coisa disso? Desse povo, assim? Que fica... Então, aí depois, continuando. Do 4 ao 6. Foi do 4 ao 6, Neemias estava orando. E, gente, isso é lindo de Neemias. Porque, ao invés dele ir lá reclamar desse povo e fazer briga, ele orou. Ele não ficou reclamando, ele orou, ele foi agiu, ele teve uma atitude. E aí, mano, ele orou assim, ficou lá orando. Nossa, a oração dele é linda. Ele, assim, se prostrando diante de Deus, assim, pedindo. Gente, é muito lindo, assim. Eu acho muito lindo, porque tem várias partes que a gente vê a oração de Neemias. E as orações dele, assim, é muito humilde, sabe? Ele reconhece muito que ele é muito bom. A gente percebe muito isso desde o começo de Neemias. Ele tem uma vida de constante oração, sabe? Tudo ele ora. E, é uma coisa que eu... Nossa, eu tô falando muito, enfim. É uma coisa que eu procuro muito na minha vida. Tô tentando, é óbvio, não consegui ainda, mas ter essa vida de constante oração, sabe? Qualquer coisa que acontece, parou, orou, pronto, sabe? E, muitas vezes a gente... de novo, enfim. E muitas vezes a gente, sabe, acontece as coisas no nosso dia, a gente entra em desespero, não sei o que, não sei o que, sendo que, olha, tá, vou parar. Sendo que o que resolveria esse problema é, uma simples oração, sabe? A gente fez uma oração lá, rapidão, e, resolveria o problema. E, de novo, eu tô impossível hoje, desculpa, time. Mano, quando eu tento não falar é logo quando eu mais falo. Então, assim, eu nem importo mais, sempre falo mesmo, e é isso. Aí, nossa, real, mano. A gente tem que orar, ajuda muito, sabia? A nossa vida, em tudo, assim, a gente precisa... Às vezes, eu não sei se acontece com vocês também, mas às vezes, assim, eu tô orando, e aí eu fico
pedindo, assim, contando pra Deus da minha vida, das coisas que eu queria. E aí eu sinto que, meu Deus, eu preciso parar de pedir. Só que, tipo, na verdade, a gente precisa contar as nossas coisas pra Deus, sabe? Porque além da gente ficar com pensamento assim, claro que a gente não tem que achar que tudo Deus vai ficar dando pra gente, né? Ficar pedindo carro, ficar pedindo essas coisas. Claro que se a gente quiser, ele ouve. Mas não é só pra isso, sabe? Ele não quer que a gente só fique pedindo coisas. Ele quer que a gente realmente adore ele e tudo mais. E aí, nossa, perdi a linha de raciocínio. Oi, Paulo! E, tipo, ele quer que. Eu voltei. Ele quer que a gente entregue a nossa vida nas mãos dele. Então, assim, a gente precisa suplicar, assim, falar. Ele sabe o que está acontecendo em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Só que ele quer que a gente fale, ele quer que a gente conta das situações que a gente está passando. E faz muita diferença a gente contar pelo que a gente passa para ele. Porque por mais que ele veja, a gente precisa se humilhar, a gente precisa ir lá, se prostrar, contar para ele, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor movesse aqui, agisse ali, sabe? Tô precisando disso, tô passando por isso, tem um incômodo dentro de mim. Você fala assim, meu, se abre com Deus. Se abre, ele quer que a gente faça isso. Independente de onde você esteja, independente da hora que seja, ele quer que você tenha um momento com ele, que você se abra, assim, fala tudo que você tá passando. Tanto se você tiver um momento ruim, quanto no momento feliz também. Às vezes tem fases assim que a gente tá tão feliz que a gente só tem o que agradecer, assim como tem fases que a gente tá muito mal e que a gente só tem que pedir coisas para Deus, pedir sabedoria, tá? E isso, assim, de Neemias, a gente vai ver, se vocês lerem essas orações dele, ele sempre fala que não merece, tipo, eu não mereço, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor faça isso, sabe? Ele sempre reconhece que a vontade de Deus é soberana que é a dele, apesar dele ser um líder incrível, assim, mas ele sempre reconhece. E, gente, isso é incrível, assim, a gente precisa tomar como exemplo para as nossas vidas. Não é fácil, mas a gente precisa tomar como exemplo. Eu acho que o Rafa tinha falado. Sim, tipo, uma coisa. Eu escutei em algum lugar, eu acho que foi a Ju, se eu não me engano. Se eu não me engano. Que, tipo assim, ver, tipo, Jesus como o seu amigo, sabe? Tu não fica sem conversar com o seu amigo, sabe? Então. É importante uma vida de constante oração. E já puxando para outro lado, que é a parte da devocional, sabe? Pô, mano, ó, raciocina um pouquinho. Jesus, Deus, Espírito Santo, enfim, whatever. Foi o criador de tudo. Ele criou você, criou tudo. Ele literalmente criou tudo. E você, tipo, não tira 20 minutinhos do seu dia para falar com ele, sabe? Tipo, isso é de uma gravidade tão forte. Porque, por exemplo, já aconteceu isso com a minha vida. Eu falava, pô, nossa, eu tô tão distanciado de Jesus, eu tô tão não sei o quê, mas eu não, tipo, tirava 20 minutinhos do meu dia pra falar com Deus, sabe? Pra ter um momento com ele. Pra, tipo, por exemplo, fazer devocional é fácil. Eu tenho esse livrinho aqui, ó, Oratim, é muito bom, recomendo esse daqui. Eu pego 20 minutinhos do meu dia, faço devocional, estudo e já tenho um relacionamento diário com Deus, sabe? E isso é uma coisa muito importante. Pode falar, Gabi. Nossa, eu ia falar que isso que o Rafa falou, ter um relacionamento com Deus, é exatamente isso. Eu acho que até a Ju que tinha falado, a Ju sempre sendo citada, amo. A Ju tinha falado que não tem como ter um relacionamento com alguém se você não fala com esse alguém. Então, a oração é justamente isso, para ter mais intimidade com Deus. Para, sabe, tipo, saber que ele tá ali, que ele é o Abba, o paizinho, e que você pode contar com ele. Sim, realmente, é isso. Realmente é isso, a gente precisa ter esse momento com Deus. Nem que seja, assim, 5 minutos, sabe? O mínimo, assim. Mas a gente precisa tirar, assim, um momento bom, assim. E quando a gente começa a se abrir com Deus, nossa, você nem vê a hora passar. Você vai lá, você fica lá, ó, você vê, meu Deus, passou um tempão. Então é assim, sabe? E Deus, ele vai moldando o nosso coração, a gente vai aprendendo, assim, a tomar esse tempo e ter disciplina com isso, sabe? O devocional, que o Rafa falou, são coisas muito importantes, assim, pra gente ser mais próximo de Deus e tudo mais. Aí, continuando aqui. Depois da oração de Neemias, os carinhas opositores que estavam lá, assim, tudo revoltado, eles descobriram que a obra dos muros estavam avançando.
porque, né, como a gente já viu, falou lá, que cada pessoa falava, e aí o trabalho foi continuando, tudo mais. E aí eles descobriram que o trabalho estava indo bem, que estava indo para frente. E aí eles começaram a, tipo, fazer uma confusão, sabe? Tipo que eles ficaram mais revoltados ainda. Aí isso foi do 7 a 8. Do 9 ao 10. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Aí do 9 ao 10, eles oraram e procuraram o Neemias e o povo de Deus, tipo, os sacerdotes, tudo mais, eles oraram e procuraram reforço. Porque, tipo, eles viram os opositores, Sanbalat e Tobias, eles estavam muito revoltados. Então, tipo, com isso que eles se revoltaram mais ainda, eles meio que mudaram a estratégia de plano, assim, para derrubar eles de ataque. Tipo, eles mudaram a estratégia de ataque. E nisso que Neemias ficou sabendo sobre isso, Neemias orou de novo. Ao invés dele ir e, tipo, ficar esperando, assim, não fazer nada, ele orou. E além dele ficar parado, tipo, só orando, ele fez as coisas, não que só orando, né, porque orar já é excelente, mas além dele ficar só esperando, ele fez o que estava no controle dele ali. Ele fez o que estava no alcance dele. O que é que ele fez, então? Ele mudou a estratégia dele também. Porque se o inimigo muda a estratégia dele, né? Deus muda a estratégia de Deus. Porque Deus, né? É assim, ele sabe a estratégia do inimigo. E aí, Neemias, tipo, mudou, assim. Colocou reforço de segurança. E aí, tipo... Aí tem uma parte que até os trabalhadores falam, assim... Que eles estavam cansados. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Que eles estavam meio que cansados e tudo mais. De trabalhar... Peraí. No versículo 10 fala, se não me engano. Então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, que são dos trabalhadores. O pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Então, assim, gente, era mó tempão de trabalho, entendeu? Era uma cidade, então, tipo, o muro era enorme e eles estavam cansados. Só que Neemias, ele estava assim... disposto, com temor, de fazer tudo que fosse necessário para a obra. Aí eu até fiz uma anotação aqui sobre esse 9, que fala dessa mudança de estratégia. Que daí, tipo, como Neemias não ficou parado, sabe? Ele fez o que estava ao alcance dele. Então, tipo, aí eu anotei assim, sempre há algo que possamos fazer. Neemias orou e se preparou. Mas o que não conseguimos fazer, Deus faz. E aí tem outra anotação. Quando mudou a estratégia do inimigo, a estratégia de Deus mudou também. Então, Deus sabe da estratégia de todo mundo. E mesmo se a estratégia do inimigo mudar, porque, tipo, às vezes parece que o inimigo se revolta com a nossa vida, assim, fúria grande, tudo mais, mas a estratégia de Deus muda também. Isso não significa que o propósito dele mudou, e a gente vai ver. E vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não. Aí, do 11 ao 15... eles se preveniram também, tudo mais. E aí teve uma parte que Neemias até lembrou, assim, o povo dele, do poder de Deus. Que eu achei bem bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Aqui, ó, foi no 14. 14, é isso. Nossa, gente, muito lindo esse versículo, vou ler. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, além dele mostrar ali que, tipo, ele estava lutando ali, guerreando contra esse povo inimigo, ele lembrou do poder de Deus, né? Que mesmo quando a situação parece sair do nosso controle, não saiu do controle de Deus. Tipo, tudo tá no controle de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe do nosso ontem, do nosso hoje, do nosso amanhã, do nosso daqui uma semana, do nosso daqui 10 anos. Então, assim, nada falha, sabe? Ele não falha. Nada foge do controle dele. Tá tudo nos planos dele. Sim, exatamente. Aí, beleza. Aí aqui fala mais sobre isso, tudo mais. Aí continua, tipo, falando sobre essa estratégia que eles mudaram. E essas, sabe, tudo assim nesse contexto.
E aí tem uma parte também que conta que os trabalhadores passaram a ficar armados para se prevenir desse povo. E aí, tipo, para vocês terem ideia de como eles precisavam se prevenir, porque a coisa estava feia. Eles trabalhavam, eles continuavam trabalhando. Então, em meio à luta, eles estavam ali, ó, na obra, trabalhando, tudo mais. E aí, esses trabalhadores, eles andavam armados. E de noite, eles faziam, tipo, um papel de vigia. Eu acho que eles deveriam revezar, né? Porque de noite alguns precisavam descansar. Mas aí tem uma parte que fala que de noite alguns faziam o papel de vigia. Então, tipo, eles ficavam vigiando a cidade e tudo mais. E de dia, eles trabalhavam. Então, tipo, trabalhadores de dia e de noite eles eram vigias. Isso e tudo mais. Eu anotei no versículo 17, porque lá no finalzinho fala... cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Tipo, eu fiquei muito pensando nisso, que em uma das mãos a gente tem que estar com as obras e na outra mão a gente tem que estar com as armas. Porque, por exemplo, aquele versículo que fala, quando a gente pensa que a gente está forte, é quando a gente está fraco. Então a gente sempre tem que estar armado, né? Lá em Efésios fala. Então a gente sempre tem que estar atento com a obra, mas também com as armas. Aqui no cantinho da minha Bíblia tem até uma frase escrita assim, devemos sempre estar vestidos com a armadura espiritual. Que fala Aproveitar também, né? Uhum. Aproveitar que vocês puxaram esse gancho, eu vou falar do versículo 23, do último versículo desse capítulo. Ele fala assim: nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos a mão de... Deixa eu trazer a Bíblia mais pra cá, que ele tá escuro. Desculpa, time. Nem eu, nem meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos estávamos sempre com nossas armas em mãos. E, tipo assim, quando eu tava lendo, me lembrou muito da nossa vida como cristão, sabe? Eu até anotei aqui, o povo de Deus sempre deve estar preparado para a volta de Deus. E, tipo assim, a gente nunca, sabe, tem que descuidar, sabe? Tem que estar com o olho fechado, mas com o outro aberto, sabe? Então, é isso, não... que ele falou, né? A gente nunca descuidava, a gente não tirava nem a roupa para dormir. A gente sempre estava preparado porque a gente não sabia o que ia acontecer com o nosso povo. Então é uma reflexão que a gente tem que tomar nos tempos de hoje, sabe? Sempre ficar preparado e nunca descuidar. Mas não sei porquê, mas isso me lembrou aquele hino da Soraya Moraes, Estou Pronto. Estou pronto. Que ela até na introdução ela fala assim, será que você está pronto mesmo para a batalha espiritual? Né? E é algo que a gente tem que refletir sempre. Nossa, sim, gente. Caraca. E, nossa, isso faz muito sentido. Não tinha pensado nisso quando eu li esse versículo. E Paulo tá quieto hoje, gente. Você não quer falar nada sobre a história, Paulo, tudo mais. Mas se você não quiser, tudo bem. Só tô dando a oportunidade. E aí, tipo, aqui não tenho mais nada pra falar do 4. Vocês têm pra falar mais alguma coisa? Tá bom, tudo bem, Paulo. Vocês têm alguma coisa pra falar mais do 4? Algum outro versículo que chamou a atenção de vocês? 25. O 25 não, olha, que nem tem 25. 20. Versículo 20 fala assim, se vocês no caso tá falando da guerra, né, que o pessoal ficava trabalhando, que a Dé falou, com uma espada na mão e na outra trabalhando, e sempre ficava lá um vigia, olhando o horizonte, caso venha alguém, ele tocava a trombeta, e aquilo 20 fala, se vocês ouvirem a corneta tocando, e tipo, como eles trabalhavam muito afastados uns dos outros, esse era o medo de Neemias, que tipo, o pessoal estava chegando, e como eles estavam muito afastados, não conseguia esse tempo de se defenderem. Então ele falou aqui, ó, se vocês ouvirem a corneta tocando, o alarme, reúnam-se em volta de mim, o nosso Deus lutará por nós. E tipo, eu não tenho nada para comentar, só tenho para comentar esse último final, né, que o nosso Deus lutará por nós. Porque mesmo eles estando cansados, eles, sabe, tipo, é um desgaste, apesar que eles estavam alegres por estar reformando o muro, reformando a cidade, eles estavam cansados, isso não é de se negar. Então, a gente vê, tipo, de novo, a liderança de Neemias falando que Deus lutará por nós. E aí, o que achou?
Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!